hoje, né, dia 4, a nossa quarta aula, a gente vai ver hoje os problemas, né, dentro das organizações. Então, o que são esses problemas? São gerados por conflitos, são conflitos de grupos, conflitos de interesse, às vezes, dentro do próprio trabalho, né? De conflito de, por exemplo, de tarefas, um está realizando a tarefa para o outro, então tudo isso a gente tem que dar uma olhadinha, né, para quem é do RH. Então, uma das questões mais recorrentes no âmbito das organizações diz respeito ao processo de negociação. Isto porque é neste ato que as decisões se evidenciam como meios possíveis de enfrentamento dos conflitos estabelecidos. Só um momentinho, gente. Então, o processo de negociação, muitas vezes ele gera conflito porque cada um tem uma forma de pensar, né? Cada um está defendendo a sua ideia, está defendendo o seu posicionamento dentro da empresa, e isso vai gerar conflito. O conflito em si, ele começou a ser estudado, não é assim um estudo de muito tempo dentro das organizações. Antes ele era só visto como algo negativo. A partir dos anos 70, já começou a se ver que dentro de conflitos pode se tirar também algo positivo, não só negativo. Para vocês terem uma ideia, a minha monografia, quando eu fiz a graduação, eu optei justamente pelo tema conflito dentro das organizações. Só que eu não consegui escritor, não tinha autores quase nenhum na época que eu tive acesso. Consegui encontrar só 3 autores, um não era brasileiro. Na época eu encontrei o Xavenato e mais um outro autor que só tinha um capítulo no livro que falava sobre conflito. E fui para a banca, né, com a minha monografia, e quando cheguei, os meus 2 bancas, eles questionaram, porque eu fiz uma empresa, no estágio, que tinha 5 funcionários, né, e a esposa e o dono, era uma empresa familiar, e eles me questionaram como que eu poderia falar sobre conflito numa empresa pequena, né. E aí uma das professoras que me orientaram, ela se levantou e disse, eu queria a palavra, e ela disse que o conflito ele existe entre um casal, entre 2 pessoas. Então, é que ele tinha que pensar que uma empresa com 5 funcionários e mais 2 pessoas tomando conta, né, gerenciando, que era o proprietário e a esposa, poderia sim ter conflitos diários, conflitos de interesse, conflitos de tarefas, né? Vários tipos de conflito, e que eles não podiam julgar dessa forma. Então, assim, já houve um conflito dentro da minha defesa, na verdade. Já me deixou sem chão naquele momento, a gente não sabe se continua, se não continua, mas foi ótimo, assim, né? A orientadora acabou me ajudando muito nesse momento, né? E quem foi, uma das pessoas que estavam na minha banca, gente, foi a professora Cláudia. Ela foi minha banca de defesa de monografia. Já no início da carreira dela como professora. Então, já tem mais de 20 anos. O ato de negociar é um processo decisivo nas organizações, o que exige certo grau de inteligência emocional de seus protagonistas, uma vez que pode ou não oportunizar novas possibilidades associadas à prática das organizações, diante de um cenário demarcado pelas instabilidades, insatisfações, carências e também pelas inovações e mudanças estratégicas. Então, o ato de negociar, ele vai exigir sempre inteligência emocional. Aliás, a vida da gente exige inteligência emocional. Você vai conduzir muito melhor a sua vida quando você desenvolver inteligência emocional, quando você tiver controle das suas atitudes, daquilo que você está fazendo, daquilo, né, das suas decisões, de como falar, né, de quando falar, de que forma
você vai ver que a sua vida vai ter um direcionamento bem mais tranquilo. Olha o que eu fiz. A gente tem alguém que está com o microfone aberto. Aí, fechou. Professora, a Bianca Ritne de Paraíso pediu para me avisar que ela não vai poder assistir a aula hoje, tá? Tranquilo, obrigada, dona Helena. E, então, assim, sempre, né, a inteligência emocional vai fazer parte. Então, sempre que houver instabilidades, pode ser financeira, estabilidades políticas, nesse momento agora, que é uma instabilidade que a gente jamais esperava, né? Ninguém imaginava que ia acontecer, pode ter o quê? Pode ter crises, pode ter conflito nas organizações. As pessoas, talvez nesse momento, estejam um pouco mais acostumadas com a crise que a gente está passando, mas no início, quando as empresas começaram a fechar as portas, foram muitas, né, que fecharam naquele momento, que ainda não estava, por exemplo, fazendo entrega a domicílio, ou então atendendo pela internet, fazendo entrega, fazendo vendas pela internet, porque muitas se adaptaram, mas muitas fecharam as portas. Você imagina, você que é responsável, mãe ou pai de família, ou até da sua necessidade financeira, você que mora sozinho, por exemplo, que tem que arcar com suas despesas, e aí você se vê num grupo de pessoas e sabe que dentre os 5 ali, 2 ou 3 terão que ser afastados naquele momento. Por exemplo, fica todo mundo que nervoso, a instabilidade, ela gera o que? Atrito, vai gerar o quê? Vai gerar disputa, né? Um vai querer trabalhar mais que o outro para mostrar que é mais capaz. Então, várias possibilidades de conflito. Imagina a estabilidade emocional também dos proprietários das empresas, vendo que não tem uma saída, às vezes tem que fechar as portas. Então, tudo isso gera o quê? Conflitos, né? Nas pessoas que estão lá dentro. É no olho do furacão que reside a predisposição para a resiliência, capaz de alterar a própria forma de compreender e agir na incerteza e na urgência. E isso se revela como uma arte de negociar. Então, a gente está numa época assim, muito propícia a ver isso, a arte de negociar. Quantas empresas se reinventaram, quantas donas de casa aí que estão fazendo lanche no prédio onde mora, entrega, quantas pessoas procuraram uma outra forma de sustentar a família, quantos pais de família viraram motoboy, estão entregando, trabalhando, por exemplo, na James, trabalhando, estão no lucro com a moto, né? Muitos. Então, assim, é no olho do furacão mesmo, na hora do desespero, na hora que a coisa está difícil, que muitas vezes vai se buscar o quê? Uma saída. Então, a arte de negociar é isso, é tentar enxergar além do conflito, além das divergências, buscar soluções, né? Eu penso assim, vou dar um exemplo bem simples para vocês, o pessoal da feira, né? A princípio, no início, quando eles não podiam vir vender as verduras aqui na feira, não podiam negociar nem com os mercados, nem de forma nenhuma que estavam vendo os seus produtos perder lá na horta, né? Imagina, maior parte também são famílias que viviam desse negócio, né, por exemplo, de vender sua produção. E aí alguns começaram a entregar em casa, né, passar nos bairros, fazer um grupo de WhatsApp, um passar para o outro. Um cedeu a própria casa para ali na Arne 14, para a varanda de casa, para que eles trouxessem os produtos, colocassem aí, a gente entrava em contato pelo WhatsApp, encomendava, né? Quem queria, né? Gente, depois eu vejo aqui. Tem uma mensagem aqui no grupo, acho que eu confundi a matéria. Eu não confundi, não. A disciplina é essa mesmo, a Ana passou para mim, o diário é esse, e eu só consigo ter acesso a essa disciplina, tá? Não foi um erro, não, tá, gente?
Quando a Ana passa para mim, ela me libera no sistema, então eu só tenho acesso a isso, que alguém colocou aqui no grupo, que eu estou vendo aqui. Oi, professora, boa noite. Foi eu, a Oi. Luana. Luana, É, para mim, eu só tenho foi. acesso a essa disciplina nesse momento. O portal só me dá acesso a essa. Então, não tem como eu errar. Você entende? Ah, sim, entendi. É porque lá no print, né, que a senhora mandou a imagem mais cedo, lá Então, estava como. são os dias que eu postei da disciplina de vocês. Ah, sim. Começou dia 24, Então, dia 29, então o. dia 3. Eu coloquei aqui dia 30, mas na verdade é dia 3. Dia 3 do Ah, sim. 4 e dia 3 do 5 e hoje dia 4 do 5. Ah, sim, não, tá tudo bem, então. É porque lá no print deu para ver um pouquinho, deu para ver, né, que tinha uma matéria que tinha postado, né, dia 29 do 4 os slides na matéria negociação, né, que dá para ver no meio os nomes. Aí o restante das aulas tá como tema de pesquisa e análise, Não, alguma é coisa assim. Aí aquela eu pensei que disciplina, era. é a que concluiu a anterior a de vocês. Eu concluí no dia 28 aquela. Ah, sim, não, tranquilo, tudo Aí bem. vocês vão ver Desculpa ali. qualquer coisa. Não, não, foi bom que você mandou. Eu agradeço. Pelo quê? Eu coloquei aqui dia 30 do 4. Vou até tirar na verdade, é 3 do 4, competências essenciais, tá? Ah, sim, não, tá bom, tranquilo. E Obrigada. não, mas tá certo. Dia 30 foi sexta-feira, né? Tá certo. Isso, Foi sexta-feira. Então, ó, eu comecei com vocês dia 29, apresentação do conteúdo. Depois, isso. dia 30, competências essenciais. Depois, dia 3, embaixo, dia 7, é onde está os trabalhos para vocês, habilidades básicas em negociação. E a aula de hoje que é problemas, está certinho. Isso. Essa sequência que é de vocês. As anteriores é da disciplina que eu trabalhei o mês passado. Sabe por que que eu estou te dizendo? Porque quando a Ana me dá acesso, eu consigo entrar no material exatamente no que eu estou trabalhando no momento. Os materiais passados eu já não tenho mais essa. Eu posso ir lá só concluir, mas eu não posso postar mais nada, está fechado para postagem, tá? Ah, sim. Não, então tá bom, tá tranquilo. Obrigada. Mas eu agradeço, já tirou a dúvida. Tudo bem. Não, talvez não foi uma dúvida só sua, né? Foi uma Aham. dúvida de mais gente. Só que, Luana, sabe por que que eu acho que eu estou certinha? Porque tem aluno que já entrou lá e já respondeu. Então, quando Ah, sim. um aluno já visualizou e já respondeu, ele já me deu o sinal positivo de que está tendo visualização. Ah, sim, ok. Estranho, né? Mas é assim mesmo. Desde quando mudou esse sistema, a gente está tendo problema com isso. Então, eu vou mandar os nomes de vocês para o Alex, já que ele se disponibilizou a ajudar, e a gente vai torcer para ele conseguir ajudar mesmo, né? Olhar um por um os casos, ver o que pode ser feito, né? O que está acontecendo. E alguns de vocês, eu vi que vocês estão com o nome no diário. Então, se estão no diário, estão matriculados certinho, na disciplina correta, não está errada a matrícula. E aí a gente espera que ele ajude a gente, porque eu tenho medo de no dia da prova dar problema para vocês, assim, problemas de correria, né? De ficar É, realmente. apavorado. Já aconteceu já uma vez, tanto que a gente teve até que mandar pelo e-mail da professora. Mas vai dar certo. Amém. Professor, Vamos Então tá, confiar. Oi, pode tá. falar. Desculpa Obrigada, desde, qualquer Luana. por nada. Pode falar. desde que esse sistema mudou e eu não tenho muita confiança, não. Tenho que ficar checando se tem, se as Então, conflito, uma conceituação. A gente vai ver vários autores, né? Segundo o dicionário, oposição de interesses, sentimentos, ideias, luta, disputa, desentendimento, briga, confusão, tumulto, desordem, né? Tudo, e vamos dizer assim, todas elas por um lado negativo, né? Os conflitos surgem quando existem discordâncias de opiniões ou perspectivas divergentes entre situações sociais, pessoas, grupos e organizações.
Então, o que isso quer dizer? Como já tinha falado no slide anterior, quando há mais do que um interesse, por exemplo, uma pessoa quer produzir de uma forma, outra quer produzir de outra, uma pessoa quer entregar a mercadoria de manhã e a outra quer entregar à tarde. Isso pode acontecer porque as tarefas às vezes não estão bem, um acaba fazendo a tarefa do outro. Pode ser também, por exemplo, em tomadas de decisões dentro da empresa, de produzir, vamos produzir um determinado produto. Uma parte da equipe acha que deve ser produzido, outra acha que não. Faz uma pesquisa, por exemplo, de mercado, se identifica que um determinado produto vai ser bem aceito, aí o outro grupo acredita que não vai, mesmo tendo uma pesquisa. Então, divergências vão encontrar entre gerentes e funcionários, entre diretores, né, entre todas as pessoas envolvidas na organização. Para Glinon e Schein, o conflito é um processo no qual uma parte percebe que seus interesses estão sendo contrariados ou afetados negativamente pela outra parte. Portanto, conflitos acontecem quando duas ou mais pessoas se encontram e buscam fazer valer opiniões divergentes, não havendo cessão de nenhum dos lados, tornando-se então um embate pessoal, quando nenhum cede, né, gente? Quando ambas as pessoas acreditam que estão corretas, né? A gente está vendo tantos atritos, né? Tantos conflitos ultimamente, por exemplo, políticos, conflitos entre pessoas mesmo, entre religiões, está surgindo tantos que a gente está acompanhando, conflitos entre pessoas, entre etnias, entre culturas, porque critica a cultura do outro. A gente está vendo um número muito grande a todo momento, né? Seja na vida profissional, às vezes na vida pessoal. Então, ele pode surgir a qualquer momento, por N motivos, né? Thomas, né? Para quem o conflito é o processo que começa quando uma das partes percebe que a outra parte o afetou de forma negativa, ou que irá afetar de igual forma. Por exemplo, aqui novamente, Thomas já coloca uma pessoa afetando a outra. Por exemplo, você fez uma venda hoje na loja que você trabalha, e era para mandar entregar, o rapaz da entregar às 3 horas da tarde, porque era um presente de aniversário, e o rapaz da entrega só chegou às 4. Então, vai haver um conflito entre você e ele, por quê? Porque você fez uma venda e prometeu essa entrega, e ele chegou à tarde, não avisou, não olhou no WhatsApp, não atendeu a sua chamada, e então ele deveria ter avisado para você, ele tinha que ter responsabilidade, então foi o fato de gerar um conflito. Mas, às vezes, vai gerar um conflito bem maior, porque às vezes ele estava com problema na moto, ele estava sem o sinal do celular, ele tinha os seus motivos, assim, sérios, né, para isso ter acontecido. Então, ele vai falar do lado dele e você vai falar do seu. Aí, ambos têm suas certezas, né? E o que vai gerar? Conflito. Então, essa definição de Thomas, ela envolve 3 características. O conflito tem que ser percebido, senão não existe. Então, assim, quando vocês estão em sala de aula, por exemplo, que você vê uma pessoa lá na frente cutucar o outro que está do lado e falar sobre alguma coisa e você acha que é sobre você. Pronto. Ali já vai surgir um conflito. Olha, aquela pessoa está falando de mim lá, está rindo de mim. Se você for uma pessoa tranquila, você vai ficar com aquela dúvida dentro de você, né? E não vai colocar para fora, não vai tomar satisfação. Mas vamos pensar que você é uma pessoa bem esquentada, né? A pessoa fala, olha para você e dá risada. Na tua cabeça, às vezes nem é de você. Mas a pessoa olha de novo, fala com a outra e dá risada de novo. O que vai acontecer? Você vai perder a paciência, você vai brigar com a pessoa, né? Você percebeu a existência de um conflito, né? Às vezes nem a pessoa nem estava olhando diretamente para você, mas já houve aí quando você se manifestou, né?
o início de um conflito. Então, isso está diretamente ligado à percepção, quando você percebe, né, que está acontecendo. Se você não está olhando até para a pessoa, falando da pessoa, rindo da pessoa e a pessoa não percebeu, não está nem aí, então não vai gerar esse conflito. 2, tem a ver interação. Notamos que o conflito ocorre quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em um ambiente comum, seja ele real ou seja virtual. Portanto, se não há interação entre as pessoas, não haverá conflito. Até nas redes sociais, a gente vê cada briga, né? Cada coisa assim, às vezes a gente sai de um grupo que a gente está, até no WhatsApp, um grupo de quadra. Gente, minha quadra tem um grupo que briga tanto por causa de política, que a gente fica assim, assustado. Um fala uma coisa, o outro vai rebatendo, e essas 2 ou 3 pessoas, não são muitas pessoas, ficam brigando, às vezes até 2 dias, se dando uma resposta, se ofendendo. E às vezes eu me pergunto, será que eles se conhecem? Ou só conhecem daquela foto que tem ali, né? Alguns têm foto, outros nem têm no WhatsApp, que fazem parte do grupo, moramos na mesma quadra, um grupo de quadra, justamente com o objetivo de se ajudar, e às vezes tem tanto conflito. E esse conflito pode ser virtual, pode ser aqui, até nas nossas aulas, já imaginou? Entre alunos, começar a discutir, falar, se ofender. Então, tem que ter o quê? Interação, né? Se uma parte se calar, ficar quieta, não vai aumentar esse conflito, né? Não vai haver. Mas, quando é alimentado, então, a interação, ele vai surgir, ele vai estar presente. Face também, né? Tem muitas, às vezes a gente acompanha, assim, umas coisas que a gente fica horrorizado, né? Tem pessoas, às vezes, que não entendem direito o que o outro postou e sai já rebatendo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente, porque às vezes somos nós que não estamos bem naquele dia. Somos nós que não estamos aptos, né, a entender, a aceitar, né? Então, tem de haver incompatibilidade entre as partes. Todo conflito é gerado quando não há entendimento entre as partes envolvidas, ou seja, quando os desejos são contrários ou excludentes, né? Eu quero tomar sorvete por exemplo, a Valéria quer ir comer pizza. E aí a gente vai fazer esse convite no grupo, e eu fico, sorvete, a Valéria vai ficar, é pizza, é sorvete, é pizza. Aí um grupo vai a favor da Valéria, outro vai a meu favor, e eu e ela vamos começar a brigar por isso, e de repente a gente nem consegue fazer um encontro da turma justamente por isso. Então tem que ter, né, uma incompatibilidade entre as partes. Professora, Oi? graças a Deus o nosso grupo é da paz. Nós podemos ter nossas diferenças aqui, principalmente de opinião política, mas aqui todo mundo se respeita. Gente, é a melhor coisa que tem, porque política, cada um tem a sua forma de pensar, não tem que ofender ninguém, não é verdade? E tem pessoas que são aptas, assim, o tempo todo com as pedras na mão para jogar nos outros por questões políticas, questões religiosas, questões de gênero, né? Que a gente está vendo bastante. Raça, né? Questões de cor, meu Deus, somos todos filhos do mesmo pai, né? Então, isso não deveria existir de forma nenhuma. Professora, Oi? uns marcos aqui. Eu tenho o meu lado aqui, o pessoal sabe, a minha opinião política, que já estão aqui comigo mais tempo no grupo, né? Aham. Sabe a minha opinião, a minha visão. Tem gente que discorda, mas a gente se respeita, entendeu? E eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Assim, entendeu? Aham. Exatamente. Porque essa questão, por exemplo, de você ter a sua ideia, você ter, por exemplo, política, e eu ter talvez uma ideia diferente, isso não pode fazer a gente ser inimigos. Isso tem que fazer o quê? Haver um diálogo que vai fazer eu crescer e você também, não é verdade? Um crescimento. Talvez eu te ouvindo, eu vou ver alguns pontos positivos do seu lado. Você me ouvindo, você vai ver alguns pontos positivos do meu lado, né? A gente cresce quando a gente conversa, né? Não vou dizer nem debater, conversar, né? Olhar os pontos que a pessoa fala, coloca. É importante isso, há crescimento nisso. Então, o conflito para alguns dos autores citados era percebido como algo a ser evitado.
e quase sempre prejudicial a todos os envolvidos. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é aqui. Marcilei, teu microfone está aberto. Por favor, se você puder fechar. Já fechou. Então, há alguns anos não havia foco em seu gerenciamento, mas em sua eliminação por ser considerado, sobretudo, contraproducente. Então, como eu disse para vocês, até os anos 70, mais ou menos, se via somente como uma forma negativa, né? Ainda nos anos 80 que começaram a ver que poderia haver tratamento, poderia haver aproveitamento dentro do conflito. Mas os primeiros estudos, assim, voltados, tudo que se falava em conflito, só se pensava o lado ruim. Mas, gente, vamos colocar um exemplo aqui do cotidiano de vocês. Quem tem um relacionamento, independente de seja a esposa ou de seja o esposo, que vive há muitos anos. Meus pais estão juntos, por exemplo, há 68 anos. Eu acho que meu pai e minha mãe não passam um dia sem um brigar com o outro, assim, que eu me lembre, né? Então, esses conflitos estão juntos porque quiseram ficar juntos, porque tem amor para se sustentar até o fim. Um cuida do outro o tempo todo, mas um está sempre assim, né, cutucando o outro. O tempo todo tem um conflito entre eles, ou seja, porque a carne está salgada, ou seja, porque ele não quer ir para a igreja naquela hora, ele quer em outro horário, ela quer naquele. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, 68 anos juntos. E se não houvesse conflito, será que havia vida, né? Será que havia sorriso? Será que havia cumplicidade? Será que havia cuidados? Porque até um pouquinho de conflito na vida da gente faz bem, a gente se acelera um pouquinho, né? Quando a gente está muito acomodado, não tem nada, por exemplo, atiçando a vida da gente, vocês que estão na faculdade nesse momento. Por exemplo, se não vier um trabalhinho para deixar vocês envolvidos, bem envolvidos com a disciplina, ou se não vem, por exemplo, às vezes vem uma nota um pouquinho baixa, você é um incentivo para batalhar para conseguir uma nota melhor. Então, são alguns exemplos de conflitos que a gente encontra, né, de problemas que a gente encontra, e que a gente acaba tratando ele de forma positiva. Algumas crianças, por exemplo, antigamente, hoje raramente você vê alguém falar que reprovou, mas quando reprovava no ano seguinte, né, acabava indo muito bem. Isso na minha época, tá, gente? Que na minha idade, a gente ia para a escola na infância e a gente via, às vezes, 10, 20% da sala da gente ser reprovado. Mas tinha alguns que iam muito bem a partir daquela reprovação. Era, assim, um choque, né, na vida deles. Não que eu acho que seja bom, que seja positivo, mas eu digo assim, alguns choques na vida da gente levam a gente para frente. Algumas situações, alguns sustos, alguns problemas levam. Essa questão, por exemplo, hoje em dia, se for fazer uma reprovação, a gente perde um monte de crianças, né, que vão ficar fora da escola, então não é positivo. Ao longo dos anos, essa visão cedeu espaço a uma concepção contemporânea sobre o conflito. O conflito não é mais visto